Fala comigo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Bruxo Sportcast. Os convidados de hoje, vou dar uma dica aqui para vocês. Você que olha para o espelho, meu amigo e minha amiga, tá com depressão, tá chorando, você fala assim: eu não arrumo homem, não arrumo uma mulher, a minha beleza, meu corpo. Achei a solução aqui para vocês. Duas pessoas sensacionais, muito profissionais aqui. Vocês vão achar só aqui no Bruxo Sportcast, tá? Vou apresentar para vocês. Marcos e doutora Ellen. Sejam bem-vindos! Tá bom? Adorei a apresentação. Tu gostou da apresentação? Maravilhoso. Marcos, muito obrigado por você ter comparecido aqui, tá? É isso. Doutora Ellen, Obrigada. muito obrigado. Quem é você, Marcos, para apresentar para o pessoal aqui? Vamos ver. Quem não conhece, vai conhecer melhor agora ainda. Quem é o Marcos, ou o Nutrimarcos, né? Isso. As pessoas me conhecem mais como Nutrimarcos. Nutrimarcos, ele se aventurou aí durante anos na área esportiva. Eu me envolvi eu sempre fui envolvido com esporte. Eu comecei com futebol, né? Eu acho que toda criança começa com futebol. Homem, né? Começa com futebol. E aí meu pai sempre foi boleiro, e aí meu pai falou, para você não ter muitas complicações no futebol, é importante você fazer uma preparação física. Então eu vou te inscrever na academia. E aí eu fui me inscrever na academia, naquela época era até um pouco proibido, e meu pai relutou contra a proibição. E aí eu matriculei, mas eu tinha que treinar junto, no mesmo horário que ele. Ele treinava no horário de meio-dia, eu morava em Juiz de Fora, e eu comecei a treinar musculação com 13 anos de idade. Novinho. Aí eu comecei a treinar musculação com 13 anos, e aí eu fui tomando gosto, melhorando o físico, vendo que eu evoluía mais no físico e era mais palpável, era mais visto o físico do que a minha habilidade no futebol. Aí eu falei, vou largar o futebol e vou ingressar, vou entrar de cabeça aqui no meio né? Exatamente, no meio da musculação. E você sabe bem que, coincidência ou não, apesar de eu não acreditar muito em coincidências, Juiz de Fora é o celeiro do fisiculturismo em Minas. Sim, sei disso. E no Brasil também, né? Sei da história. Onde você tem vários campeões lá, né? Que são de lá, né? Popó é um, né? Popó, tem o Maisena, né? Tem o Bruno, da Academia Pump Iron. Isso. Né? Aí tem um amigo meu de infância, que é o Rodrigo Junqueira. Já conheci ele, Junqueiro Careca, sei muito bem. Virou jiu-jiteiro agora, né? Hoje agora é jiu-jiteiro, tá na faixa marrom, tá um cara muito dedicado, foi para a área da polícia. O irmão dele, que é o Rafael, que era da minha sala, que o Junqueira é um pouco mais velho que eu. O Rafael também, Rafael Junqueira, é a faixa preta, que levou o Rodrigo para o jiu-jitsu. E aí, olha que interessante, aí eu comecei a fazer a musculação e tal, e fui para um colégio onde tinha o Rafael, irmão do Rodrigo Junqueira. O Rafael, ele já treinava jiu-jitsu, ele era faixa amarela naquela época, ele tinha 13 para 14 anos, aí ele falou, cara, vamos lá no jiu-jitsu comigo. Aí eu entrei no jiu-jitsu com 13 anos, peguei a faixa amarela com 14 anos no jiu-jitsu, e aí eu fui transferido. Meu pai, ele era engenheiro da CEMIG. Toda vez que ele era promovido, ele mudava de cidade. E aí ele foi transferido para Belo Horizonte. Aí nessa transferência para Belo Horizonte, eu abandonei o jiu-jitsu e dediquei de cabeça na musculação. E aí volta a coincidência, né? Eu fui estudar no Colégio Magno ali no Buritis, e o cara que estava começando a abrir uma academia lá, nada mais, nada menos do que Fernando Maradona. E aí o Maradona, coincidentemente, fez a carreira dele toda como no meio bodybuilder em Juiz de Fora. Ele estudou em Juiz de Fora, o FJF. Olha que interessante. E aí, só que a família dele, a parte de mãe é em Juiz de Fora, a parte de pai é de Belo Horizonte. E aí, depois que ele formou, ele veio para Belo Horizonte e montou essa academia aí. E aí, a academia era no trajeto, no caminho entre a minha casa e o colégio. Falei, cara, para eu ganhar tempo, eu vou treinar nessa academia. Aí fui lá, tal, a academia não tinha nem piso ainda, cara. E aí o Mará
eu conversando com ele, o Mará falou, não, vem cá treinar com a gente, tal, o horário, meio-dia. O horário dos competidores é meio-dia, você vai treinar com a gente. Aí comecei a treinar musculação e aí ele me estimulando a competir. E aí eu competi 3 vezes no fisiculturismo. Você competiu, cara? Não sabia, não. Competi na época, na federação que não existe mais, que é a ANABA, né? ANABA? É. Já competi nela também. Pois é. Aí eu competi as 3 vezes na ANABA e depois eu vi que atrapalhava meus estudos, cara. O bodybuilder, o nível competitivo, a restrição calórica, a dedicação que tinha que ter e a abdicação de uma série de coisas atrapalhava o meu rendimento escolar. E eu sou um cara acadêmico também, eu gosto de estudar, eu gosto de entender o que eu estou praticando, né? Perfeito. Eu entendo que a prática ela precede a teoria, mas eu gosto de estudar e entender por que acontece aquela situação. E aí eu abandonei o bodybuilder, fui treinando só de hobby e voltei para o jiu-jitsu. Aí voltei para o jiu-jitsu, olha que interessante. Eu voltei para o jiu-jitsu, eu tinha 24 anos, 10 anos depois. Você já estava na? Estava na amarela, só que aí a amarela, para adulto não existe a faixa amarela. Então eu voltei praticamente na faixa branca, com 24 anos, mas eu já tinha uma noção de jiu-jitsu porque eu treinei 1 ano e meio de jiu-jitsu. Aí fui dos 24 anos fácil, até... Né? Foi um pouco mais fácil, eu já tinha lá uma noção, né? E aí tem a questão que quando a gente aprende uma coisa muito novo, a gente tende a não esquecer, né? E aí foi o que aconteceu comigo. Então eu tenho uma base do jiu-jitsu que eu carrego desde essa época, que são algumas posições lá que eu faço, que é o baldinho, o famoso baldinho, estrangulamento ali, que a pessoa ela mesma se estrangula. Eu aprendi isso na faixa amarela e eu executo esse golpe até hoje na faixa preta. Até hoje, de que eu aprendi na faixa amarela. E onde que eu comecei a treinar o jiu-jitsu era a Carson Gracie, não era Gracie Barra. E eles não tinham essas posições. Então, eu pegava todo mundo de surpresa. É muito engraçado. E todo mundo que treina comigo hoje já sabe, né, que eu faço esse baldinho e tal, que eu meio que dou o triângulo ali pra pessoa achar que vai me estrangular. Eu consigo, ou eu passo a guarda ou eu estrangulo ali nesse famoso baldinho aí. Cara, não sabia dessa história sua, não. Tô bobo de ver. Pois é interessante, né? Pois é. E aí, assim, nesse meio termo, nesse meio tempo, é uma história mais complexa ainda. Eu fiz 1 ano de engenharia, porque meu pai é engenheiro, e meu pai fez todo o meu trajeto de estudo para eu me tornar um engenheiro também. Aí eu fiz 1 ano de engenharia, eu vi que aquilo não era para mim, porque eu gostava da área do esporte, gostava de treinar. As pessoas saíam da aula, ia para o boteco beber, e eu ali na dieta, na marmita. Aí eu falei, cara, esse mundo aqui não é o meu mundo, cara, não é o que eu quero para mim, eu vou sair fora disso. Aí falei com meu pai, pai, eu não quero engenharia para mim, eu quero fazer nutrição. Nutrição eu acho que tem mais a ver comigo. Aí meu pai, né, meu pai mais antigo, né? Imagina, frustrou. Frustrou e tal, mas mesmo assim, né, falou, pô, a decisão é sua, beleza, a escolha é sua, né? Aí eu fui para nutrição. Só que aí eu fui com essa responsabilidade na mente, falando, poxa, eu não posso só me formar, eu tenho que ser referência nessa área aqui. E aí comecei a estudar um monte de coisa, comecei a praticar um monte de coisa, comecei a pegar alguns atletas para trabalhar com os atletas e praticar o que eu estava estudando. Comecei trabalhando com atletas diversos. Aí, com o fisiculturista, você sabe bem, trabalhei com vários, né? Teve uma época que eu tinha 44 atletas. Nossa, muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, você sabe 44 filhos. 44 teve, né? Filhos, porque na reta final ali, né, o trabalho é mais mental do que qualquer outra coisa, né? Vira um psicólogo, na verdade. Vira um psicólogo, né? E aí... Você mexe com lutadores, você acompanha lutadores hoje também, então, né? Aí depois eu saí, como eu saí desse meio do fisiculturismo, aí comecei a trabalhar com vários atletas. Atletas amadores, atletas profissionais. Ontem mesmo eu atendi, por exemplo, o Rafael dos Anjos. O Rafael dos Anjos está na capa do UFC, né? É um cara referência. Já atendi o Nathan Silva, do Galo. Já atendi vários atletas, eu esqueci o nome de mais alguns aqui, mas já atendi vários. E assim,
eu comecei a ser... A minha essência, ela é esportiva. A minha essência, ela é esportiva. Porém, hoje eu não atuo só na parte esportiva da nutrição. Eu trabalho na nutrição, que eu falo assim, a nutrição da longevidade, a nutrição clínica. Quando a gente fala nutrição clínica, que ela envolve todos os âmbitos que diz respeito à nutrição, que é a saúde, que deveria ser base, né, promoção de saúde, que é a estética, que é a longevidade, que é emagrecimento, que é ganho de músculo, que é o bem-estar no geral, que é ter mais energia, que é dormir melhor, que é conseguir ir ao banheiro com regularidade, tudo isso. Ter uma boa cognição, um melhor raciocínio. Então, tudo isso que a nutrição envolve. E aí eu trabalho praticamente hoje com isso, sabe? Experiência de sobra. Cara, só isso. É o cara. Obrigado. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Valeu. Doutora Ellen Banhato. Sim, isso, Banhato. Perfeito. E Perfeito. você? Presente-se, por favor. Então, eu já venho também de uma trajetória totalmente diferente. Eu vim do comércio, né? Tive muitos anos loja, trabalhava com vendas de varejo antes, mas um pouco frustrada, porque minha primeira formação, assim, não cheguei a concluir, foi a faculdade de Direito, que eu fiz em Juiz de Fora também, né? Minha família é toda de lá, paterna. Vocês conheceram por lá, não? Olha as coincidências, né? Não conheci ela lá. Morei lá 5 anos. Mais ou menos a mesma idade. Agora eu vou perguntar do signo. É Câncer e Peixes. Ah, tá. Não, vocês leram o horóscopo assim? Alguma coisa... Casou muito certinho, né? Que é isso? Pra você ver. E depois eu passei um tempo um pouco frustrada, porque eu gostava da venda, mas eu ainda não tinha me encontrado profissionalmente, né? Eu vi amigas formando e felizes, e eu fiquei um tempo um pouco frustrada. E aí eu comecei minha trajetória com uma coisa simples, né? Eu fui fazer uma... Mulher gosta muito de... Começou, na época, um designer de sobrancelhas com micropigmentação em 2014. E eu fiquei tão encantada com o resultado que eu falei, como é que eu faço para fazer isso na vida das pessoas? Então, eu comecei como designer de sobrancelhas, fui para micropigmentação, depois eu fiz estética, e depois eu fui para biomedicina, sou habilitada em estética avançada, em análises clínicas, e hoje eu trabalho com essa parte, né, de melhora da autoestima da pessoa. Né? Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de mudar a vida das pessoas, eu gosto de levar, por exemplo, uma esperança para quem às vezes tem uma gravidez, né? Vou dar um exemplo das mulheres, né? Que engravidam, ganham muito peso, e quando o bebê nasce, o corpo já não é mais o mesmo, o tecido, né, estica bastante. Então, hoje em dia eu gosto de trabalhar com esse tipo de público, levando ali uma melhora, uma autoestima, né? Seja no facial, seja no corporal, mas na vida mesmo da pessoa, porque não é só a transformação ali de fora para dentro, né? É de dentro para fora também. Perfeito. E hoje vocês trabalham juntos? Trabalhamos juntos. Na clínica, né? Um trabalho complementa o outro. Quando a gente emagrece uma pessoa lá, a gente tem, né, uma piora da qualidade da pele, que é natural, né? A pele ali esticou demais, então às vezes a pessoa tem uma perda ali importante de peso, e aí a Ellen, ela trabalha com o endolaser, mas não só o endolaser, trabalha também com várias técnicas que usa estímulo, que faz estímulo de colágeno e de elastina, que favorece essa retração e melhora a qualidade dessa pele. Com isso a pessoa ela volta com a pele que ela tinha antes, aquela pele esticada, aquela pele bonita, aquela pele jovial. E vice-versa também, né? Às vezes a pessoa chega para mim dessa melhora do contorno corporal, mas precisa do trabalho do Marcos também em conjunto para a gente obter o melhor resultado mesmo, né? Um complementa o outro, na verdade. Os dois profissionais encaixou certinho. Encaixou certinho. Agora eu vou fazer as perguntas aqui, tô até curioso, tô ansioso. Pergunta pra caramba aqui, viu? Pessoal, vou fazer as perguntas aqui, tá? Vamos que vamos? Bora? Vamos lá. Nutrimax, agora eu vou chamar de Nutrimax. Eu não chamei no começo, eu já sabia, mas é melhor se apresentar, né? O cara é muito famoso, mas vamos lá. Que isso. Não. Vamos aqui. Beleza? Bom, vamos lá. Nutrimarcos, hoje na prática clínica, o que realmente mudou na nutrição esportiva nos últimos 5 anos, que ainda não chegou no público comum?
é sair daquele mundo do macro perfeito, onde o pessoal visa muito caloria, e migrar para periodização de carboidrato, para ajuste de proteína e para a entrada de alguns fitoquímicos, fitoterápicos que vão agregar valor à absorção, à recuperação da pessoa, à longevidade, seja ela no esporte ou seja a longevidade cognitiva. Às vezes a pessoa ela faz um trabalho que exige muito do mental, raciocínio lógico, raciocínio imediato, e tudo isso pode ser comprometido se não tiver uma boa nutrição, por exemplo. Sim. E aí eu trabalho com esses ativos que vão promover mais saúde intelectual, mais saúde cognitiva. Com isso a pessoa rende mais. Então a pessoa ali estava com a expectativa ali de aposentar daqui 10 anos, ela resolve, não tem previsão de aposentar mais, de aposentadoria mais. Eu tô com o mesmo gás, com o mesmo vigor mental de quando eu tinha 20 anos. Isso tudo a nutrição nos dá, e as pessoas ainda não enxergam isso ainda. Entendeu? Que as pessoas ficam muito presas no macro perfeito, na caloria. E hoje, o que eu não olho e não vejo sentido em olhar é contar caloria. Porque se você for analisar friamente, o bruxo, do ponto de vista matemático, 90 calorias de um brigadeiro é a mesma 90 calorias de uma maçã do ponto de vista matemático. Agora, do ponto de vista metabólico, Nossa, é completamente diferente. Nós estamos falando de rotas metabólicas completamente distintas. E vou um pouquinho a mais, um pouquinho além. 90 calorias de um brigadeiro, ele faz o seu corpo absorver, vamos colocar aí, quase 80 calorias. A maçã, as mesmas 90 calorias da maçã, faz o seu corpo gastar 120 calorias. Aí a matemática ela não é exata do ponto de vista da nutrição. E aí eu vou te dar uma informação aqui que é bem interessante, que é assim, a população que mais consome calorias hoje no mundo é a população da Ásia, especificamente um país chamado Bahrein. Eles consomem per capita, dia, 4.012 calorias. No ranking de obesidade, eles estão no 85º. Secundariamente, os Estados Unidos consomem 2.000, nós estamos saindo de 4.012 para 2.888 calorias. Metade. Metade, praticamente. E no ranking de obesidade, hoje, não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, hoje, eles estão, se eu não me engano, no 15º no ranking de obesidade. Eu achei que era. Não é. Não é. A população mais obesa do mundo hoje são a população, são as pessoas do Pacífico Sul, das ilhas do Pacífico Sul, especificamente 2 ilhas, Tonga e Nauru, onde 94% da população é obesa. E olha a loucura e o paradoxo que eles consomem per capita 1.800 calorias dia. Gente. O que eles consomem? É isso que eu ia te perguntar aqui. Apenas fast food, calorias vazias, onde não fornece nenhum tipo de nutriente e onde a digestão daquele produto alimentício é rápida. Porque a intenção do produto alimentício, né, da empresa, não é te gerar saciedade, é te gerar uma dependência. Então, eles trabalham em cor, sabor, textura, para tudo você ficar refém daquele alimento. Quanto mais você consumir, melhor, né? É o caso do McDonald's, por exemplo. E coincidentemente ou não, quem colonizou essas ilhas do Pacífico Sul foram os Estados Unidos. E aí eles jogaram todo o lixo para lá, né? Cara, que interessante. Olha que interessante. Cara, que interessante. Não, vou te perguntar muita coisa aqui. Não, vamos lá. Vamos para a próxima pergunta? Pode ir aqui? Claro, manda ver. Eu te cortei? Não, cortou não. Vamos lá. Muita pergunta aqui, cara. Vamos lá. O que a maioria das pessoas não entende sobre absorção, biodisponibilidade e metabolismo dos suplementos?
Maravilha, uma ótima pergunta. Eu até falo, eu até uso uma frase lá no meu atendimento, que a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve e metaboliza. Não é só absorver também, não. A gente tem que metabolizar e tem que entrar na célula, cara. Porque a absorção, ela é 50% da certeza de que aquele alimento vai ir para a via correta. Porque depois que ele entra na corrente sanguínea, ele precisa de condutor e ele precisa de sensibilidade para que aquele alimento ou aquele nutriente possa entrar na célula e exercer o papel dele. Tá? Então, quando a gente pensa no alimento, a gente tem que pensar que aquele alimento ele é um mensageiro. E qual mensagem que você quer levar para o seu corpo naquele momento? Está fazendo sentido naquele horário, com aquela associação, com aquele volume? Faz ou não faz? Aí você começa a enxergar o alimento com outros olhos, não apenas para te dar prazer, mas para nutrir o seu corpo. Porque a origem do alimento é nutrição. Ele foi feito para nutrir o corpo. O cachorro, ele come ali o que tem ali para ele, mas a gente dá a melhor ração para ele. Os animais da fauna aí, da flora também, eles estão ali, eles vão procurar o alimento que vão nutrir ele. Eles não vão comer o que bem entender. Claro. Entende? Claro. Só nós, Perfeito. seres humanos, que são seres vivos na face da Terra, que quer comer por prazer. Perfeito. E aí, aproveitando a deixa, a palavra comida, ela vem de comemorar, né? Então, assim, toda vez, tudo que envolve uma comemoração, uma confraternização, envolve comida, e aí a comida ficou muito presa ali tem um efeito comportamental também. Ela tem, você lembra, nossa, aquele biscoito ali, minha avó fazia, e eu tinha uma conversa com ela 4 horas da tarde. Você não vai pensar, aquela memória afetiva, você não vai pensar, nossa, aquele alimento ali, ele vai me fornecer vitamina A, vitamina C, vitamina D, e eu vou ficar mais forte, eu vou ficar melhor imunologicamente, eu vou responder melhor a todos os agentes patogênicos que vierem ao meu redor, eu não vou ficar doente, eu vou dormir melhor, eu vou render melhor no trabalho, na atividade física. Ninguém pensa dessa forma. Tem razão. Ninguém pensa dessa forma. Tem razão. E a essência da nutrição é isso. Qual que é a informação que aquele alimento vai levar? Não é prazer. A gente tem que pensar em prazer. E isso está errado, cara, desde a faculdade de nutrição. Porque tem uma matéria na faculdade de nutrição que chama gastronomia, que a gente é obrigado a fazer, não tem jeito, senão você não forma. Que bem dizer é trabalhar ali com sabores, combinações, para ficar mais saboroso o alimento. E não necessariamente, aquele alimento ali, você vai combinar, exemplo, você vai combinar aí um espinafre, que é rico em ferro, não M, mas tem uma biodisponibilidade boa, respondendo a sua pergunta, biodisponibilidade é a facilidade que você tem de absorver nutrientes daquele determinado alimento. Perfeito. Então, a couve, ela tem um grau de biodisponibilidade de ferro muito alta. Então, um pouco de couve que você come, você absorve muito ferro. Beleza? Perfeito. E aí você associar a couve a uma laranja, por exemplo, que é rica também em vitamina C, para melhorar a absorção do ferro que tem na couve. A nutrição, o curso de gastronomia não te faz isso. Ele não te explica isso na nutrição, no curso de nutrição, que deveria fazer mais sentido. Não, eles falam assim, não vai fazer sentido você pegar aqui o espinafre e misturar com a laranja, porque eles não vão fazer, eles não têm uma harmonia de sabor, por exemplo. Aí, mas complicado, assim, hein? Né? Então, assim, aí a gente tem que começar a correr por fora. E graças a Deus eu tive esse olhar desde novo, e o meio bodybuilding me deu muito esse olhar diferenciado para o alimento, sabe? Por exemplo, o meio fisiculturismo, você vai lembrar bem, arroz e frango, batata e frango e Coca Zero. Poxa, mas não tem caloria.
Pô, vai não ter caloria, mas não quer dizer que seja saudável, cara. Exatamente. Pô, você tá consumindo uma série de químicas ali. Eu fico bobo de ver, sabe o que é, Nutrimax? É como é que a dieta, como é que... Bom, hoje em dia já está mudando. É o que você estava falando sobre dieta calculada em calorias. Eu nunca concordei com isso. Concordo plenamente com você. E eu vejo os americanos, como eles fazem dieta, que tem muito brasileiro que faz também, né? Questão daquela famosa sucrilhos, né? Eu, sei lá, nunca concordei com isso, não. Há estratégias e estratégias, né? Bom, não sei como, se você já chegou a preparar alguma vez o atleta dessa forma. Eu nunca preparei. E se você for observar de forma mais profunda, você vai ver que eles corrigem os danos que esses alimentos, que esses produtos alimentícios, que não são alimentos, são produtos alimentícios. Você não tem pé de sucrilhos. Então não é um alimento. Não pode ser chamado de alimento, mas a indústria chama aquilo ali de alimento porque eles querem vender. Tudo bem, mas não é um alimento. Eles corrigem os danos estéticos, né? Não estou falando de saúde não, porque a saúde ela vai ser só por água abaixo. Estético com o aumento do ergogênico esteroidal. Com o uso e abuso dos esteroides. Então aí, cara, fica um pouco mais fácil, né? Agora, tira o esteroide ali, quero ver se ele vai comer sucrilho, ele vai melhorar o físico dele. Se a pele vai afinar, se ele vai ficar com o abdômen rasgado, com a cintura fina. Muito difícil. Pô, muito difícil. É praticamente impossível. Impossível. Pode ter certeza. Não é nem praticamente, não, é impossível. É impossível. Concordo. Né? Perfeito. Próxima pergunta. Se você tivesse que montar hoje um kit mínimo, realmente baseado em evidência científica, para quem treina pesado, o que entraria? Cara, o maquinário ergogênico aí que eu gosto muito, né? Que é o suplemento mais estudado no mundo, inclusive, é a creatina monoidratada. Isso aí não tem jeito. É usado não só para performance de esporte, mas para performance cognitiva, para longevidade, para controle de inflamação, antioxidante. Tem a cafeína, tem a betalanina, tem o bicarbonato. Eu gosto de todos esses suplementos. Eu acho que seria um bom começo. E o magnésio, cara? O magnésio, tratando-se de um solo brasileiro, onde é pobre em magnésio, porque a gente nasceu no mundo, num país maravilhoso, só que, infelizmente, não é um país que tem solo vulcânico. E aonde você tem maior concentração de magnésio são onde você tem solos vulcânicos. Por isso que lá no Oriente e na Europa você tem mais concentração de longevos, e um dos motivos é pela abundância no solo de magnésio. Perfeito, perfeito, perfeito. Pergunta para a doutora Ellen. Agora é você. Cheguei lá. O ácido hialurônico corporal é o mesmo utilizado no rosto ou há diferenças de composição e densidade? Há diferenças grandes. Mas explica pra gente aí. Realmente, o ácido hialurônico corporal, a densidade dele é maior, a estrutura do ácido ela é maior, né? A gente trabalha muito a projeção com ele e por isso ele tem uma durabilidade maior. Normalmente, quando a gente usa o ácido hialurônico no corpo, é para a gente corrigir, às vezes, alguma região que não esteja tão bacana, ou então que a gente faça uma projeção, por exemplo, da região glútea ou de uma panturrilha, né? Então, a gente precisa que dure mais esse procedimento. Então, ele é mais denso e realmente é diferente do rosto, onde o ácido hialurônico ele é mais fluido, né? Ele serve para corrigir linhas finas, ele serve para pequenos volumes, né? Pequenas projeções. Ele é um ácido hialurônico onde a molécula é um pouco menor, né? E não pode, né, comparar, né? Não pode usar, por exemplo, o que é usado no corpo, no rosto, e no rosto pode até ser usado no corpo, mas não vai ter tanta diferença, não. É por causa do tempo da durabilidade, né? Exatamente, também, né? da densidade, ele é mais fluido, ele é mais leve, até porque a gente movimenta, né? Bastante nosso rosto. E no corpo, como a gente quer criar uma estrutura, e ele é mais denso, ele é mais duro, então ele é mais firme. Então fica um pouco diferente. Não pode. No corpo, desculpa, tá? No corpo, a durabilidade dele é até de quanto tempo?
que ele Até de costuma? 18 meses, mas 18 meses? Sim, mas depende também do estilo de vida da pessoa, né? Muito tempo. Muito tempo, uma durabilidade maior por conta da densidade, ele é mais firme, ele é mais rígido. No corpo, no rosto, no caso, até 12 meses, mas como eu te falei, depende. Varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas em média, nos fabricantes vem falando que a durabilidade é de pelo menos 12 meses. Interessante. Quais são, hoje, as complicações mais comuns na harmonização corporal com ácido hialurônico? Então, as complicações mais comuns são a aplicação do produto em plano errado, quantidade também muito grande do produto em uma região, às vezes é melhor você fazer em mais sessões, né, do que colocar uma quantidade muito grande do produto na região. Então, pode gerar dor, pode gerar, como é que eu vou te falar? Uma inflamação, né, devido à quantidade do produto. Mas, no geral, é tudo muito bem controlado, né? E evitar também algumas regiões que são de alto risco. Mas o profissional, normalmente, ele já sabe essas regiões e evita, então, na maioria das vezes, é bem seguro. Legal, legal. Inclusive, vou te perguntar isso aqui agora. Quais as regiões do corpo são consideradas mais críticas para aplicação? Então, como eu falei da projeção, né, normalmente ele é mais usado no corpo, para panturrilha, coxas, glúteo e abdômen, mais como hidratação. Regiões críticas assim, que a gente evita são regiões de gânglios linfáticos, né, axilas, próximos aqui mesmo da região da virilha, regiões atrás do joelho, regiões onde são mais vascularizados, os vasos são mais superficiais e tem gânglios linfáticos, assim, a gente evita. Peitoral? Costuma homem, por exemplo? Costuma, mas no meu caso, eu não tenho tanta procura. Normalmente os atletas procuram, né? Mas a região peitoral e panturrilha. Falam que é muito perigoso, né? A região, não sei se isso é... Sim, região do seio... Muito vascularizado, não sei se... De forma mais superficial, como hidratação. Você consegue melhorar ali uma qualidade do tecido na região. Perfeito. Vou lá a pergunta para ele agora. Vamos lá, fazer um ping-pong aqui. Na sua experiência, o que mais trava a evolução hoje? Erro alimentar ou recuperação ruim? Nossa... Essa pergunta aí, né? Essa pergunta aí eu acho que gera um empate, sabe? Né? Tanto a alimentação ruim quanto a recuperação, elas têm o mesmo grau de importância, cara. O mesmo grau de importância para mim, sabe? Porque não adianta nada você se alimentar bem, mas você não dá tempo para o seu corpo recuperar. Tem que dar tempo ao tempo, né? Aí não adianta nada também você descansar, recuperar bem e não comer bem. Não comer bem. Acaba empatando. Empate. Perfeito, perfeito. Na sua rotina clínica, o que mais te preocupa nos exames laboratoriais de atletas que utilizam recursos ergogênicos? Uma ótima pergunta também. A gente tem que pensar sempre na viscosidade sanguínea, né? Porque isso acontece com frequência. As pessoas que fazem uso de esteroide, né? Pode falar. De anabolizante, ela aumenta muito a viscosidade do sangue, então aumenta o número de hematócrito, de hemoglobina, de todas as moléculas ali, todas as células, de todas as proteínas do sangue. Com isso, você pode ter uma sobrecarga cardíaca, e aí você fazer trombose, fazer aneurisma, ter problemas circulatórios, né? E vir a óbito ali de forma súbita, e às vezes silenciosa. Ferritina, é importante avaliar. Os marcadores inflamatórios, que para mim, hoje, o mais importante é a homocisteína, porque a homocisteína, quando a gente avalia um exame, a gente tem que pensar em dois parâmetros. A gente tem que pensar em valor sensível e valor específico daquele exame. Quanto mais sensível é aquele exame, menos específico ele é. Exemplo, o PCR ele é muito sensível. Se passa uma pessoa gripada aqui do seu lado, seu PCR vai alterar. Mas não quer dizer que aquela alteração seja preocupante. Porque você está num ambiente ali que aquela carga viral daquele indivíduo
respingou em você, você adquiriu um número de cópias e alterou seu PCR. É um sinalizador muito sensível. Agora você tem o específico, que é o caso da homocisteína, por exemplo, que quando está alta, realmente você está tendo dano metabólico. Então, se a homocisteína estiver alta no seu sangue, você está tendo dano metabólico. Seja morte de neurônio, seja morte de tecido, seja problema cardíaco, seja problema até de um possível câncer. Interessante. Então, ele é mais específico, ele não altera por qualquer coisa. Não vai passar uma pessoa doente do seu lado e a sua homocisteína vai alterar. Então, aí ele requer um pouco mais de atenção, né? Quando estiver alterado. E no meio do atleta, no meio dos aventureiros por aí, tem muita alteração, sabe? Show de bola. Você tá percebendo que eu só tô perguntando e observando essa conversa vocês dois. Eu não tô debatendo nem nada, não. Eu gosto disso aí, cara. Eu posso fazer só uma correção? Como eu te falei, da região peitoral, eu não costumo, né, fazer o preenchimento, mas eu sei que os atletas fazem com outros profissionais. Realmente é uma região que é perigosa. No meu caso, eu uso mais como fins estéticos, mas eu uso outro tipo de protocolo, né? Eu uso fios de PDO que fazem bioestímulo de colágeno e bioestimuladores também. No peitoral você usa isso? Usa, sim. Porque melhora a qualidade da pele. A gente consegue aumentar a espessura da pele. Aqueles fios que é usado mais ou menos na região? Sim, pode ser usado no corpo também. Sim. Cara, tem resultados incríveis, até para sustentação. Interessante. Hoje em dia tem quase tudo. Que bacana. Já me falaram uma vez pra fazer isso no rosto, que falou assim, não, mas é tranquilo. A mulherada fala, é tranquilo. Mas dói. Tem vários tipos. Depende das dores. Se a gente puder escolher as dores, né? Nossa senhora, da vida. Tá não, mulher é guerreira. Mulher é guerreira, viu? Nossa, você fala, não, pode pôr tipo pra você puxar. Eu falei, não, isso não é comigo. Aplica anestesia? Não, mas é tranquilo. Eu falei, não, peraí, vai com calma. Vai com calma, né? Uma hora vai, né? Uma hora vai, vamos ver. Vamos lá, Nutrimarcos ainda. Existe hoje algum marcador laboratorial que você considera essencial para quem faz o uso? A homocisteína, como eu citei agora há pouco, né? Do meu ponto de vista, a homocisteína, secundariamente a ferritina. E claro que, terciariamente, vamos colocar assim, a viscosidade sanguínea. Perfeito. Essa pergunta aqui é importantíssima, cara. Eu vou fazer essa pergunta para ele aqui. As canetas emagrecedoras liraglutida, semaglutida, tirzepatide e retratutida, cada uma é indicada para um tipo de indivíduo? Pode ser que sim. Pode-se dizer que sim. Liraglutida, semaglutida, tirzepatida, retatrutida, e agora tem um acima do retatrutida já, que é o cagrilintida. São todos análogos de GLP-1, que têm uma ação imediata no retardo do esvaziamento gástrico. Com isso a pessoa sente o tempo inteiro que ela está cheia, e o trato digestivo ele está ligado diretamente com o cérebro, é considerado o nosso segundo cérebro, e ele manda mensagem para o nosso cérebro central, principal, que não precisa mandar mais comida porque está tudo tranquilo ali. Aí por isso que a pessoa come menos, fica menos compulsiva e consequentemente, começa a emagrecer. Agora, cada ativo, ele vai ter com certeza, tem uma resposta diferente em cada indivíduo. Agora, sim, eu posso te falar com muita precisão que de todos esses que você citou aí, o que menos eu vejo efeito adverso é o tirzepatida. Menos, cara. É o que mais tem efeito, é o que mais tem sucesso no emagrecimento, menos efeito colateral, mais tolerância. É o tirzepatida, disparadamente. Eu fiz essa pergunta. Eu falei, eu vou fazer essa pergunta para ele que eu acho muito importante, porque eu vejo o pessoal tomando. Não, isso aqui é bom, isso aqui, aquilo ali, tal, e tomando. Entendeu? Isso aqui não funciona e tudo mais. Eu falei, cara, eu acho que deve ter algum indivíduo específico e cada não funciona melhor. Por isso que eu falei, vou fazer essa pergunta. Às vezes a pessoa usa o liraglutida por questão de custo mesmo. Né? Porque, assim, o tirzepatida é um valor agregado mais alto. Mas, assim, a nível de aceitação metabólica, o
Tirzepatida é impressionante. Só fazendo um adendo aqui, que eu acho que é relevante, a gente trabalha com tudo isso lá na clínica, a gente tem essa habilitação, nós temos médicos lá, né? Eu tenho um amigo meu pessoal, que é o Dr. Marcelo Almeida, ele que é um médico responsável pela clínica, RT da clínica. Nós temos enfermeiros, nós temos biomédicos, nutricionistas. Então lá é um núcleo robusto de profissionais que nos dão essa liberdade aí de trabalhar com tudo isso, tá? Isso eu acho que é interessante falar. E, assim, aproveitando mais, se você me permitir, continuar falando aqui. O espaço é livre. Normalmente, usualmente é usado uma vez por semana, né? A pessoa usa de 7 em 7 dias, mas tem pessoas que precisa usar 2 vezes na semana e precisa constantemente estar ajustando dose junto à dieta. E nada se compara a controle inflamatório como o tirzepatida. Ele é impressionante no controle da inflamação. Quando diz de fibrinogênio, dímero D, PCR, a própria a homocisteína não, mas ferritina, cara, abaixa demais, abaixa demais. Melhora a sensibilidade à insulina, né? Porque o papel dele na verdade, fundamental é esse. Então, melhora ali a responsividade insulinêmica e a sensibilidade insulinêmica. Então, com isso, você tem o pouco de insulina que o seu corpo produz, já fica talvez o suficiente para resolver o seu dia. Então, com isso, você poupa, né, o seu pâncreas, gera longevidade para o seu pâncreas. Eu acho sensacional, cara. E a promissora aí, né, que o pessoal está falando muito, que é a retatrutida. Isso. Igual eu já te falei que tem uma acima que é o cagrilintida. Cagrilintida, os estudos... Vamos falar da retatrutida primeiro, depois eu vou falar da cagrilintida. Então, a retatrutida, ele é um triplo agonista. Então, ele trabalha no GIP, no glucagon e no GLP-1. E eles falam, né? Por isso que quando a gente vive, a gente estuda, a gente tem que praticar para ver se é aquilo mesmo, né? Então, eles falam, principalmente alguns atletas, né, que eu já vi de relato, falam que com o uso da retatrutida a pessoa tem mais energia por causa do agonista do glucagon, que faz um papel que o glucagon a gente sabe muito bem, que pega o glicogênio hepático, pega o glicogênio muscular, transforma ele em glicose e joga na corrente sanguínea. A função do glucagon é isso, né? Perfeito. Porque faltou glicemia no sangue, vai tirar do estoque glicogênio hepático e muscular e transforma em glicose na corrente sanguínea. E aí, com isso, eles relatam ter mais energia, porque você tem mais açúcar no sangue, mais glicose no sangue. Só que na prática não é isso, cara. Na prática eu não vejo isso, né? Apesar de não estar no mercado, mas a gente já tem experiência dele, tem pessoas que chegam para a gente já usando, né? Então, eu não vejo isso na prática. Eu vejo, na verdade, um cansaço maior do que o próprio tirzepatida. Agora, esse cagrilintida, que é a nova molécula, né, que ainda está na fase 2, o retatrutida está na fase 3 e o cagrilintida está na fase 2. O cagrilintida, os estudos dele falam que ele sozinho ele não tem um efeito tão interessante, mas ele potencializa absurdamente associado ao tirzepatida. Aí ele se transforma numa molécula absurda. O cagrilintida, ele é um análogo de GLP-1 também, especificamente a amilina. A amilina, ela tem um efeito ali no intestino de também retardar o trânsito intestinal. Só que os estudos falam que causa muito enjoo, é a molécula que causa mais enjoo. Agora, a nível de resultado, quando associado ao tirzepatida, dizem que é o campeão. Aí nós estamos falando aí de, até então, estudos, né? Isso. Aí tem que começar a praticar para ver se procede. Na prática, muita coisa muda, né? Tem que ver. Na prática, a teoria é outra, né? Perfeito. Perfeitamente. É isso. Quando é necessário usar as canetas? Qual tipo de público, assim, mais ou menos? Peso? Todo mundo que tem a predisposição à obesidade, veja bem, o que gera obesidade para o indivíduo é um gene chamado FTO. Esse gene FTO é o gene da obesidade. É uma sigla em inglês.
E tem gente que tem mais densidade desse receptor, tem gente que tem menos densidade desse receptor FTO. Você conhece várias pessoas que comem um caminhão e não ganham uma grama. Você conhece pessoas que passam perto da comida e engorda 10 quilos. Aí isso está relacionado diretamente com esse gene FTO. Então, as pessoas que têm essa facilidade em ganhar peso, no processo de emagrecimento, deve ser usado essa muleta. Porque isso é uma muleta, né? Ela vai gerar mais adesão à dieta, mais adesão a menos erro, menos compulsividade, e com isso a pessoa ela consegue emagrecer de forma mais rápida. E um outro adendo, os estudos falam, e eu estou vendo isso na prática, que quanto mais rápido você emagrecer, melhor é para a sua saúde e mais sustentável é o emagrecimento. É o contrário do que a gente via antes, nos estudos. Os estudos falavam que a gente precisava emagrecer a médio e longo prazo para se tornar mais sustentável e para ser mais saudável. Só que os estudos hoje falam o contrário, falam que quanto mais rápido você emagrecer, melhor para a sua saúde e mais sustentável é o emagrecimento, porque você não quer perder aquilo e você pega a sua motivação, né, cara? Perfeito. Acho que o pilar principal é esse. Outra pergunta que eu quero fazer para você, quem faz o uso dessas canetas, é obrigatório fazer o uso de reposição hormonal? Não necessariamente, inclusive eu vejo as pessoas controlando mais a inflamação e melhorando naturalmente toda a cascata hormonal. Eu vejo isso assim praticamente diariamente, sabe? Interessante. Agora, é claro que um ou outro vai precisar, mas é porque já não produz mais mesmo, ou por outros motivos, né? Interessante. Sim, Bacana. Doutora Ellen, para você. Agora vamos lá. Existe muita promessa exagerada quando se fala em harmonização corporal? Sim, o que mais tem. Eu falei pra gente. Promessa de um físico muito perfeito, de tudo. Às vezes de querer... a gente precisa trabalhar muito o que o paciente quer e o que nós podemos entregar. Tem muitas pessoas que vendem, né, protocolos milagrosos, resultados incríveis, mas, como eu falei no início da entrevista, né, que cada organismo de uma forma, não é porque ficou de uma forma em um paciente que vai replicar em você da mesma maneira, não. Então, eu acho que às vezes existem profissionais que focam muito na venda do procedimento. Mas nós precisamos assim alinhar sim com os pacientes, né, os resultados, e tentar se aproximar ao máximo do que ele espera. Boa, que deve chegar de mulherada para você. Não, eu quero ficar com o corpo igual daquela mulher. Mas é igual também na área também de fisiculturismo. O cara quer ficar com um cara parecido, mas cada um com a estrutura. Não tem como. Não tem como. A gente consegue melhorar, claro, né? Com a ajuda deles também. Claro. Vamos lá. Para preenchimento em regiões musculares, que tipo de produto é utilizado? No caso, como a gente estava conversando antes, né, alguns atletas usam, mas não é o meu caso, que eu trabalho mais com a parte estética mesmo. As minhas aplicações são mais subdérmicas, são acima ali do músculo, intradérmicas, como forma de hidratação, até mesmo ali justa ósseo, para uma projeção mesmo, no caso ali do rosto, né? É bom falar isso, porque às vezes a pessoa que está enxergando fala, não, ela aplica Sintol na gente, porque não é dessa forma. Foi importante ter feito essa pergunta. Sim, claro, para falar com certeza. Perfeitamente, isso aí. Em média, quanto tempo esse produto permanece no músculo? Já falou aí mais ou menos, né? Aproximadamente uns 18 meses, né? Sim, corporal sim. No músculo eu não sei. Acima dele, até. Tá certo, corrigindo. Mais outra pergunta. Em média, qual é a quantidade utilizada para correção ou harmonização dos glúteos? Em média, para ter um resultado bem bacana. Sou curioso para saber isso aí, quantidade. Então, só pequenos ali, como é que eu vou te falar? Pequenas imperfeições, usa até a partir de 20 ml. Mas para ter aquele, vou falar bumbum, né?
bem bonito, assim, em média usa quase 100 ml, 80 ml, ali, mais ou menos, de ácido hialurônico. Quase de 80 a 100? Em alguns casos até mais. Cara, Mas se você parar para pensar, uma entendi. seringa de 1 ml, ela é mais ou menos desse tamanho, é muito pouquinho. E você precisa fazer uma aplicação mais profunda. Para você fazer um volume, você precisa usar uma quantidade maior, né? Às vezes, os 20 ml de cada lado ali da região glútea vai melhorar a aparência, vai fazer a hidratação, né? Normalmente a gente associa com bioestimulador de colágeno, que melhora ali a qualidade do tecido, aumenta a espessura dérmica, né? Mas às vezes, se quer dar uma projeção maior, em média, usado de 60 a 100 ml, é claro, dividido, né? Interessante. Não, claro, claro. Não, Não é é muita coisa. É Mas depende, interessante. né? Cada paciente é único. Depende A como é que tá o média ali. glúteo dele ali. Não, perfeito, perfeito. E a maioria do público que procura com você é faixa etária de quanto? 40 mais. 40 a mais? Sim. De 38 Já acima. começa. Já, porque eu falei, como eu falo, né? Eu faço 40 agora também. Na nossa vez, melhorou, graças a Deus. Então, assim, as mulheres de 40, 50 anos, elas estão cada dia melhores, mais bonitas. Estão se cuidando demais. Muito mais, com o corpo lindo, com a saúde em dia, fazendo exercício físico todos os dias, que também é importante para o meu trabalho, né? Claro, claro. Senão Perfeito. não tem resultado. Perfeito. Atletas também procuram esse tipo de procedimento em outras regiões, como panturrilhas e peitoral, a gente tinha falado disso. Sim, como eu te falei, procuro, mas meu público não é Seu público é mais feminino? 95% é feminino. E os outros 5% são os homens que são levados pelas mulheres ali, né? Perfeito. A esposa quer que o marido faça os fios, faça um botox, Perfeito, legal. Uma mudança. Essa aqui. O endolaser destrói adipócito ou apenas reduz o volume da célula de gordura? Ele destrói. Destrói? Destrói, sim. Aquele adipócito naquela região, ele é destruído pelo endolaser, porque nós trabalhamos com um laser de diodo, né, em altas temperaturas. Então, com ele a gente consegue trabalhar a destruição daquele adipócito, lembrando que é uma reparação ali do tecido, né, não é uma cirurgia, é claro, e aquele adipócito não volta. Pode surgir outro mais à frente, né? Mas esse que realmente ele é eliminado pelo endolaser, né? A gente consegue, pela técnica, né? Ele é eliminado pelos macrófagos e pelos nossos gânglios linfáticos, sistema linfático, né? Perfeito. Bom, você ter explicado. Isso aí, para mim, eu gostaria de saber dessa informação. Perfeito. Sim. Quais são hoje os riscos reais do endolaser? Olha, os riscos reais são procurar profissionais não capacitados, porque ele é um laser de alta potência, né? Eu trabalho com 2 potências. A gente trabalha a redução da gordura localizada, a gente trabalha o estímulo de colágeno e elastina, né? E a gente trabalha a retração do tecido, trata a flacidez em uma sessão. Então, assim, são temperaturas altas, onde o profissional precisa dominar a técnica, precisa saber, né, o tempo certo, a temperatura certa, para que não haja nenhuma intercorrência. Porque, realmente, né, altas temperaturas, se não souber manusear, fazer numa região onde não é indicado, por exemplo, pode vir a ter intercorrências sérias, né? Perfeito, perfeito. Interessante, interessante. Também que eu estou fazendo as perguntas e eu não estou nem... Perfeito, perfeito. Estou adorando isso aí. Para quais tipos de pacientes o endolaser é contraindicado? Pacientes com doenças, né, que não estejam controladas, com problemas de coagulação sanguínea, diabetes descontrolados, hipertensão também descontrolada, no caso. Mas se não tiver também alguma lesão ali no local, são pacientes contraindicados. Gravidez, aliás, lactantes, né, gestantes, e com algum tipo de patologia a mais. A estética trata a saúde, o paciente precisa estar saudável. Perfeito, tá? perfeito, perfeito. O endolaser está sendo vendido hoje como uma alternativa à lipoaspiração, se é correto falar assim? Olha,
nada substitui a lipo, no caso. Como eu te falei, ele consegue fazer uma melhora ali da região quando é um pequeno reparo, né? Mas é claro que não vai substituir uma lipoaspiração. Mas tem profissionais que vendem, né? Mas não é. Perfeito, por isso que eu fiz essa pergunta aqui. Eu tenho essa curiosidade também, tá vendo? Vamos lá, aqui é bem objetivo o negócio. Não, mas só fazendo um adendo ali. Às vezes a pessoa quer fazer uma pequena correção, não quer submeter uma cirurgia, né? Um centro ali cirúrgico, tudo bem que ele está sendo monitorado, é totalmente diferente. Mas não quer submeter uma cirurgia grande só para tratar aquela pequena região. Com endolaser a gente consegue essa melhora ali. O valor é mais acessível? Mais acessível, bem mais com acessível, certeza. né? A recuperação também mais rápida. Interessante. Se você pudesse dar uma orientação clara para quem pensa em fazer procedimentos corporais, qual seria? Procurar um profissional habilitado, ir no conselho, verificar, né, se ele está cadastrado ali direitinho, olhar os relatos, né, dos pacientes antigos também. Hoje em dia, nós que somos profissionais da estética, trabalhamos muito com resultados nas nossas redes sociais, até para os pacientes conhecerem o nosso trabalho. E verificar também a procedência do material que é utilizado no procedimento. Perfeito. Perfeito. Tá vendo? Objetivo. 2 profissionais. Adorando conversar com os dois aqui. Para você, Nutrimarcos. A microbiota intestinal realmente interfere em ganho de massa e perda de gordura? Com certeza. Você tem Firmicute e Bacteriotete. São 2 bactérias em abundância no nosso trato digestivo, especificamente no intestino delgado, e que ela dita o seu metabolismo, cara. Ela, de fato, dita o seu metabolismo. E você tem mais bactérias no seu corpo do que própria célula. Isso também já é uma coisa bem estudada. E quando você está com esse ambiente desorganizado, desajustado, você piora o processo de emagrecimento, pode acabar não chegando no nível de emagrecimento que você deseja, não por estar comendo errado, às vezes pela bactéria estar desorganizada, desequilibrada. Isso é muito importante. É fundamental, né? A saúde, cara, de todo ser humano, ela começa e termina no intestino. Isso não tem jeito. Se você, aquele papo que a gente teve no começo, que a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve e o que entra na célula, mas para que tudo isso aconteça, tem que ter uma saúde intestinal impecável. Tem que estar 100%. E hoje em dia, a gente sabe que muitas coisas influenciam. O controle do estresse, o ambiente que você trabalha, a atividade que você faz, o sono, o que você come, o que você bebe, tudo isso impacta nessas bactérias. E quando a gente consegue equilibrá-las, todo tratamento que esse indivíduo faça depois desse equilíbrio acontece de forma muito mais harmoniosa, muito menos sacrificante e fica muito mais sustentável também. Porque pensa que se foi aquela bactéria que fez aquela pessoa engordar e ela forçadamente emagreceu a duras penas, quando ela começar a comer um pouquinho a mais ali, ela vai engordar muito mais e às vezes não é pela privação calórica que ela se submeteu. Às vezes é por esse desequilíbrio bacteriano. E aí eu te pergunto, uma coisa muito interessante também. Uma pessoa que tem esse problema, se ela tomar uma caneta, para ela depois, assim que ela terminar, vai ter um grande problema, né? Vira a verdadeira bagunça. Você falou uma coisa que eu falo com muita frequência lá no consultório. Porque se a gente não organizar primeiro a casa, não tratar o intestino, para depois pensar nesse emagrecimento, cara,
vai dar ruim. É o que mais acontece também, às vezes a pessoa nem sabe que tá com esse problema também, né? Não sabe, mas aí requer a expertise do profissional, né? Claro. Porque tem perguntas que são feitas, né? E tem relatos do paciente para o profissional que já fala tudo. Que às vezes a pessoa acha que tudo é tireoide, tudo é tireoide. Tudo é tireoide. Você tem estufamento gástrico, você tem muito excesso de gases, você tem ali o intestino ali que hora você vai 2 vezes no banheiro no dia, hora você fica 2 dias sem ir ao banheiro. Passa aí ao banheiro não de manhã, passa aí de tarde e de noite, que é pior do que tudo, por que pareça. Então, esses detalhes, né, entre outras coisas, né, a consistência das fezes, né, odor também, tudo isso fala pra gente muita coisa já. Perfeito, perfeito. Hoje existe evidência clara de que a dieta consegue modular ansiedade, compulsão alimentar e controle de impulso? Com certeza. O alimento é o mensageiro. E ele sinaliza hormônios, genes e cascatas enzimáticas. Como ele sinaliza hormônios, e quando você está falando, a gente está se referindo agora a humor, né, a comportamento, a se sentir bem, os neurotransmissores que são responsáveis por isso, dopamina, serotonina, GABA, e tudo isso é produzido mediante a todo um maquinário que você oferece através da alimentação. Se você não tem uma boa quantidade de vitaminas do complexo B, B9, B12, B6, você não tem boa produção de serotonina. E você não tem de dopamina. Se você não tem uma quantidade de aminoácidos específicos, você não tem a quantidade de produção de GABA. Então, você não vai ficar bem-humorado, né? Não tem jeito. Total razão, perfeito. Vamos lá, já estou fazendo as perguntas aqui. A estrutura alimentar da dieta deve ser mantida por quanto tempo antes de ser ajustada ou trocada? Cara, não existe uma regra, né? Isso é muito de feeling. Vai depender da resposta metabólica que aquele indivíduo me apresenta. E aí o ajuste dietético ele pode ser feito semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, semestralmente. Depende muito de cada indivíduo. E do interesse dele também, né? Em querer continuar com aquela dieta. Às vezes a pessoa também não está afim mais, né? É bom, eu fiz essa pergunta porque tem muita gente que acha que tem aquele, não, tem que trocar de tanto tempo certinho. Então a pessoa vai ter que ver que tem individualidade, ocorre outros fatores. Tem indivíduo lá, né, que eu atendo há 18 anos, tem paciente que está comigo há 15 anos, e eu tenho paciente que eu não troco a dieta dele mais. Ele já tem uma resposta metabólica, ele já entende como que eu gosto de tratar e de trabalhar com alimento. Eu faço correções através de vitaminas e minerais, suplementação. Que hora ou outra ele vai precisar, às vezes a demanda dele muda, ele fez uma viagem, ele manteve a rotina dele alimentar, mas a demanda dele de vitamina D aumentou porque ele foi para o frio. Então, assim, esses detalhes que eu corrijo lá. Perfeito. Entendeu? Nesses casos, por exemplo. Perfeito, perfeito. Do ponto de vista inflamatório, o que pesa mais hoje? Tipo de gordura ou grau de processamento do alimento? O grau de processamento do alimento, isso aí é... Óbvio, a gordura, né? Sendo gordura de verdade, é o melhor alimento para o ser humano, cara. Vamos colocar melhor não, mas é no mesmo nível da proteína. É gordura e proteína. Entendeu? Agora, alimento processado não existe na natureza. Qual alimento processado tem na natureza? Não existe. Mortadela? Pois é. Igual eu brinco muito lá. Pô, você já viu pé de pão? Já viu pé de macarrão? Você já viu pé de biscoito? Boa comparação. Pô, então, perfeito. Cara, isso aí não é pra você, meu irmão. Perfeito. O gênio, perfeito, perfeito. Bom, vamos lá. Essa última pergunta aqui. A conversa tá boa, mas vamos lá. Se você tivesse que dar 3 conselhos para quem quer evoluir físico e saúde ao mesmo tempo, quais seriam? Treinar força, descansar adequadamente e ter uma boa alimentação, cara. E hidratação, consequentemente. É o básico. É o básico. Treino de força, descanso
e comida. De verdade, né? Comida de verdade. Pronto. É isso. Assim funciona a evolução. Com certeza. O tempo da gente, infelizmente, acabou. Queria ter ficado aqui mais uma hora aqui com vocês, tá? Eu agradeço imensamente pelo profissionalismo de vocês. Muito obrigado por ter contribuído a intelectualidade de vocês aqui ao podcast. Faz muita diferença. Tanto que eu fiz as perguntas, eu fiquei olhando as perguntas, fiquei olhando para a cara de vocês. Não peitei nem nada, deixei. Eu adoro isso, fazer a pergunta e deixar o entrevistado falar. Vocês estão de parabéns, tá? Obrigada. Muito obrigado, doutor Marcos, tá? Já te conheço, já tem uns 10 anos, tá? Você é um baita no profissional. Obrigado. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Tá bom? Convite, sucesso. E, pessoal, eu espero que vocês procurem eles, tá? Porque vocês entenderam quando eu falei no início da entrevista? Aí, meu amigo, se você procurar eles... Muito obrigado. Tá bom? Agradeço o convite também, assim, e foi uma honra também participar desse podcast aqui, viu? Muito obrigado, Pode ter certeza. Tá bom? Pessoal, até a próxima.